Olá, meus amigos, Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Você que nos assiste neste momento, que está em oração, meditação na palavra de Deus, você que está buscando uma comunhão íntima com Deus, saiba que Deus Ele trata com intimidade aqueles que são sinceros, aqueles que são verdadeiros, que reconhecem, poxa, olha, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa cheia de erros, eu só faço aquilo que não devia ter sido feito, mas, oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Deus ouve você. Ele ouve você tanto quanto a mim. E tem mais, ele atende aos clamores daqueles que o invocam com sinceridade. E o que existe muito, mas muito mesmo neste mundo é a falsidade, o fingimento, né? O que mais irritou o Senhor Jesus aqui no mundo não foram os pecadores assumidos, como, por exemplo, a mulher que fora pega em flagrante adultério. Eles queriam, por causa da religião, eles queriam apedrejá-la. E Jesus disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. E os religiosos, que eram fariseus, que eram hipócritas, foram saindo um por um, acusados pela própria consciência. Então, nós entendemos que Deus, como Deus é a verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele preza pela verdade, pela transparência, pela sinceridade, pelo que a pessoa, ela pode ser a mais vil pecadora, mas se ela for sincera, transparente diante dele, ele perdoa, ele salva, ele liberta e lhe dá o seu Santo Espírito, para que aquela pessoa pense como ele pensa. É para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele veio para estabelecer o reino de Deus dentro daqueles que aceitam o seu Filho Jesus como o único Senhor, único Salvador. Então, a pessoa que aceita Jesus como Salvador é aquela pessoa que diz assim: meu Jesus, me salva, eu estou perdido, tem misericórdia de mim. Então, essa pessoa, ela confessa a sua perdição, confessa os seus erros, seus pecados, etc. Jesus salva, Jesus perdoa, porque ela esboçou uma fé inteligente, uma fé racional na palavra de Jesus. Então, na oração que Jesus faz, a oração mais longa, a oração que só João registrou, Jesus fez muitas orações particulares, orações privadas, só ele e o Pai. Muitas das vezes ele saía, deixava os discípulos sós e saía para um lugar ermo para orar, para falar com o Pai. Mas essa oração, no capítulo 17 de João, ele permitiu que o seu servo registrasse. Por quê?
Essa é a pergunta. Por quê? Porque Jesus queria deixar bem claro, que há dois reinos neste mundo. O reino do mundo, que todo mundo conhece, e o reino de Deus, que somente aqueles a quem foi revelado conhecem. O reino de Deus é uma revelação para aqueles que são sinceros. O reino do mundo, todo mundo sabe, todo mundo conhece. É o reino do mundo, é o reino do pecado, é o reino das religiões. É ou não é? É o reino das religiões. Religião para todos os gostos. É ou não é? E as religiões só fazem uma coisa: separar as pessoas. As religiões, qualquer que seja a religião, separa. Eu estava falando com uma presidente e eu falei para ela: presidente, a religião separa as pessoas. A religião faz exatamente o oposto do que manda o primeiro mandamento da lei de Deus e o segundo. O primeiro mandamento da lei de Deus, todo mundo sabe. Você sabe. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Primeiro grande mandamento. Só que a religião substituiu Deus neste mundo, porque é o reino do mundo. A pessoa que adere à sua religião, ela ama mais a sua religião do que o próprio Deus. Foi o caso do apóstolo Paulo. Paulo era um perseguidor cruel dos cristãos. Mas ele era um mestre, digamos assim, na sua religiosidade. Ele era extremamente educado na sua religião, um homem instruído. Mas ele transgredia o primeiro mandamento da Torá, que é o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele amava mais a sua religião do que o próprio Deus. Ah, é possível isso? É claro que é possível. Tanto é que o segundo mandamento qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Paulo odiava os cristãos, encarcerava-os cruelmente e permitia que eles fossem mortos, cruelmente apedrejados. Quer dizer, ele era extremamente religioso, mas não observava nem o primeiro, nem o segundo mandamento. Os principais mandamentos, a base de todos os demais mandamentos, é o amarás o Senhor teu Deus e depois o teu próximo, como a ti mesmo. Então, você vê que a religião faz a pessoa ficar cega, absolutamente cega de entendimento. Mesmo a pessoa sendo inteligentíssima, capacitada, uma pessoa escolada, diplomada, mas a sua religião bloqueia o seu entendimento. O próprio apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que o Deus deste século, quer dizer, o Deus deste mundo, cegou os entendimentos das pessoas. Cegou. E na oração que Jesus faz, ele diz assim, olha só como Jesus ora. Oração de Jesus. Ele não estava ensinando para as pessoas, não. Ele estava falando com Deus, o Pai dele. Olha só.
manifestei o teu nome, Pai, manifestei o teu nome, que era desconhecido, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Quer dizer, pessoas, por exemplo, Pedro, João, os apóstolos, os primeiros discípulos, eram do mundo. Que mundo? O mundo da religião, porque eles eram religiosos. Todos eles eram religiosos. Todos eles eram judeus, quer dizer, religiosos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Quer dizer, Deus tirou do mundo os 11 apóstolos, os 11 discípulos de Jesus, e os deu para Jesus, o filho dele. Eram teus e tu nos deste. Olha só que bacana. Eram teus e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Guardaram a tua palavra. Eles não tinham ainda o Espírito Santo. Eles não tinham recebido o Espírito Santo. Mas eles guardaram a palavra que Jesus ensinou. Quer dizer, Deus tira do reino do mundo aqueles que são sinceros e os traz para o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus. O reino do Senhor Jesus. O reino do Senhor Jesus é o reino da família de Deus. É o reino dos que têm o Espírito Santo. É o reino dos que nasceram da água e do Espírito Santo. Quem nasce da água e do Espírito Santo tem o mesmo pensamento de Deus, porque tem o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não são línguas estranhas, não são milagres, não são maravilhas. Não, o Espírito Santo é o pensamento de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Quando você lê em Isaías capítulo 11, quando fala da profecia sobre Jesus, a raiz de Davi, Jesus era a raiz de Davi. Então, sobre ele desceria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de entendimento, o Espírito de temor, o Espírito de Deus. 7 Espíritos. Não fala nada de espírito de coração, de alma, de sentimento. Só fala do Espírito de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo. Jesus recebeu a plenitude do Espírito Santo. E quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela tem o mesmo Espírito de Jesus, porque nasceu do Espírito Santo. Ele mesmo disse, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Em outras palavras, o que é nascido do mundo é do mundo, o que é nascido de Deus é de Deus. E aí compõe o reino de Deus. Eu sei que esse discurso, essa mensagem, contradiz a religiosidade que reina neste mundo. Infelizmente, desgraçadamente. Por quê? Porque quem nasce da carne é religioso. Quem nasce do Espírito... Quem nasce do Espírito é espiritual, é de Deus, pertence ao reino de Deus. Então Jesus fala, manifestei o teu nome, Jesus está falando com o Pai, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Foi Deus quem nos deu para Jesus. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Eram teus e tu nos deste. Aí você fala assim, não, você pode pensar assim, bom, mas se
se eram de Deus, então, como é que pode, bispo? Se eles eram de Deus, eles eram salvos. Não, não. Eles eram do mundo, mas o mundo é de Deus. O mundo é de Deus. Todo mundo, todo o universo é de Deus. E ele faz o que ele quer fazer, porque ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Senhor. Vai discutir isso com ele. Tanto é que o que aconteceu com Judas Iscariotes? Que era um dos discípulos. Ele era do mundo, veio para Jesus, mas não ficou. Ele traiu Jesus, mostrou o destino dele, que é o destino das pessoas que não creem em Jesus. Essa é a realidade. É o mesmo destino de Judas Iscariotes, que esteve lado a lado com Jesus, que fez milagres, que curou enfermos, que libertou pessoas dos demônios, que purificou leprosos. Judas Iscariotes fez tantos milagres quanto os demais apóstolos, porque usaram da autoridade que Jesus lhes havia dado, deu a ele também. Mas, no final das contas, ele traiu Jesus por moedas, vendeu Jesus pelo dinheiro. E vendeu para quem? Para os religiosos. Vendeu para quem? Vendeu para aqueles que tinham o mesmo espírito de Judas. Judas pensava como os religiosos pensavam. Por isso Judas traiu Jesus, porque não aceitou o reino de Jesus, não aceitou os pensamentos de Jesus, não aceitou o espírito de Jesus, não aceitou o reino de Deus, queria viver esse reino. Infelizmente, desgraçadamente, esta é a situação da maioria deste mundo, infelizmente. Vai fazer o quê? Não é, por exemplo, você que está me ouvindo, assistindo nesse instante, você que foi tirada, arrancada do mundo, o mundo das drogas, o mundo da sujeira, da imundícia, o mundo do pecado. Você foi arrancado do inferno deste mundo e veio para a luz. Hoje está testemunho, veja o testemunho postado desta jovem que mostra, ela traz no seu corpo sinais da sua depressão, da sua vida ingrata, terrível, cruel que viveu. Seu pai era do crime, ela era também do crime. Então, ela não teve infância, mas veja o que Deus fez. O próprio Deus tirou-a do mundo e trouxe para Jesus. Jesus mudou a vida dela, porque Jesus é o Salvador. Só Jesus pode salvar. Deus não salva ninguém sem que esse alguém passe pelo Filho dele, Jesus. Jesus é a porta. Ninguém entra no reino de Deus sem Jesus. E o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não permite que ninguém entre no reino de Deus sem que ele gere. Por isso Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, Deus enviou Jesus para morrer por aqueles que nele creem. Se o reino do mundo fosse salvo, Jesus não precisaria vir ao mundo. Não precisaria ter morrido por ninguém. Já seria salvo. Mas não. Deus tira do mundo dos perdidos aqueles que são sinceros, transparentes, autênticos. São aquilo que são. Sabe aquela criança
que chega para o pai e diz: pai, você está com bafo, mau hálito. Nenhum adulto faria isso, não é verdade? Mas a criança é tão pura, é tão inocente, que ela não vê que aquilo não é não é uma boa educação falar assim, mas ele é transparente. A criança que é inocente, ela é transparente. Por isso Jesus disse que quem não for como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Tem que ser transparente, puro. Não interessa se a pessoa foi a pior criatura da face da terra, mas quando ela aceita que Jesus morreu por ela, essa é a fé. Morreu por ela, então o Espírito Santo faz a obra nela e arranca-a do mundo e traz para o filho dele, e o filho dele salva, perdoa. Então, minha amiga e meu caro amigo, veja o que Jesus fala. Eram teus, mas tu nos deste. Puxa vida. E guardaram a tua palavra. Aí ele continua dizendo: agora, já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Quer dizer, todo o poder, toda a glória que eu tenho, Jesus estava falando com o Pai, vem de ti. Agora eles sabem disso. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Quer dizer, as palavras, eu passei os pensamentos, as ideias, o espírito que o Senhor me deu. E eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Eu não rogo pelo mundo. Olha só, Jesus fala: eu rogo por eles, por aqueles que me deste. Eu não rogo pelo mundo. Isso é muito forte. Você sabia disso? Jesus não rogou pelo mundo. Jesus não rogou e não roga pelo mundo. Mas por aqueles que Deus Pai lhe dá. Está aqui, ó. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, amiga e amigo, leia, medite nessa oração que Jesus fez. Ela é uma oração magnífica. Ela é a essência divina, porque retrata a intimidade do Filho com o Pai no Espírito Santo. É uma oração entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Deus permitiu que nós pudéssemos conhecer, saber, chegar a um entendimento de como Deus trata a humanidade. Toda a humanidade pertence ao Pai. Como lá o profeta Isaías diz, através do profeta Isaías, Deus diz: todas as almas são minhas, todas, sem exceção. Como é a alma do Pai e a alma do Filho. Agora, serão salvas apenas aquelas que passarem pela porta que é Jesus. Então, o Pai dá a Jesus, é o Pai que envia para Jesus os que vão ser salvos. E, por exemplo, foi o Pai que me enviou para Jesus, e ele me salvou. E o Espírito Santo me fez nascer de novo. Isso é o que acontece com qualquer pessoa. Então, eu tenho esse privilégio, eu recebi
essa graça, esse favor de Deus, sem ter merecido. Não sei por que ele me escolheu. Eu não sei o que ele viu em mim, mas ele me escolheu e eu fico satisfeitíssimo, felicíssimo. Nada é mais precioso no mundo para mim. Nada, 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 nada. E eu estou, cada dia eu fico mais feliz. Você sabe por quê? Porque aproxima-se o dia do nosso encontro, meu encontro com ele. E, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sei que aqueles que me odeiam gostariam que eu fosse mais cedo. Mas não dá. Eu só vou na hora que ele me chamar. Só quando ele chamar. Eu gostaria que fosse hoje, mas vou esperar. Enquanto espero, eu vou anunciando, vou falando, eu vou pregando, eu vou procurando, dando o meu melhor para as pessoas que têm interesse na vida eterna. Quem nasce da água e do Espírito Santo tem o Espírito de Deus, é espiritual, tem o pensamento de Deus, o mesmo pensamento de Deus. Só quem nasce do Espírito Santo tem o pensamento de Deus consigo, a revelação de Deus consigo. Só. Aí alguém escreveu, e eu até achei muito interessante, que esse alguém pensou, raciocinou e disse, então, ô bispo, significa dizer que quem não nasceu de Deus, quem nasceu da carne, quem nasceu do mundo, tem o pensamento do mundo. É verdade. É verdade. Por isso que o mundo está uma bagunça. Por isso que ninguém se entende no mundo. Porque o espírito que está no mundo é um espírito do mal, de divisão, crueldade, de egoísmo. É cada um por si. O espírito é o ruim, é o espírito da maldade, é o espírito da injustiça, o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito da inveja, o espírito do inferno. Tem o espírito, os que não nasceram da água e do Espírito Santo, não têm o Espírito de Deus, portanto, são pessoas que vivem sujeitas ao reino deste mundo. É o reino do mundo. Mas não se esqueça, Jesus diz assim, eu não rogo pelo mundo. Quer dizer, ele não está falando do mundo, a terra, não. Ele está falando aqui pelo povo do mundo. Eu não rogo pelo mundo, pelas pessoas que vivem no mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Só o Senhor tem o poder de imitá-los, porque são teus. Então, todas as almas são de Deus. Ele dá para Jesus aquelas que vão ser salvas. Aquele que ele não dá, vão estar perdidas. Essa é a realidade, amiga e amigo. Agora, as pessoas vão te perguntar, mas isso é injustiça. Por que Deus escolhe uns para salvar e outros para perdição? Porque é um mundo que cada um escolhe, faz a sua própria escolha. As pessoas escolhem ou servir ao mundo ou servir a Deus. Ou o reino de Deus ou o reino do mundo. Quem nasce do reino do mundo é carne e, obviamente, está destinada à perdição, como foi o caso de Judas Iscariotes. Quem nasce de Deus é espírito e vive a eternidade com Deus. Ora, confira, por favor, leia a Bíblia,
Leia, pelo amor de Deus. Leia a sua Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 17. Leia. Eu vou continuar falando sobre esse assunto, porque esta oração, ela não é só belíssima, não é uma oração sensacional, não. É uma oração íntima do Filho para com o Pai. E cada palavra nesta oração vale a pena meditar, avaliar, pesar, para você então ver a sua posição, a sua condição diante de Deus, do reino de Deus e diante do reino do mundo. E você faz a sua escolha. Se você optar em colocar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, e só Ele pode salvar você. Só Ele. O Pai envia para o Filho salvar. O Espírito Santo faz a obra de redenção. O Espírito Santo faz o novo nascimento. Mas é um trabalho que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Feliz daqueles que conhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles serão salvos. Estaremos falando mais a respeito desse assunto amanhã. E se você não gosta, se você ficar triste eu falar assim, mas é a realidade. A religião é o reino do mundo. Porque se eu digo que eu sou evangélico e você diz que é católico, já existe uma barreira entre nós, não é verdade? Se eu digo que eu sou espírita e você é evangélico, já há uma barreira entre nós. Então, a religião só serve para isso, para separar as pessoas. Separar. Foi a religião que fez de Paulo um homem cruel para lançar os cristãos na prisão. Mas, quando ele conheceu Jesus, então ele foi completamente diferente, porque ele virou as costas para a sua religião e se apegou ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a experiência que ele teve com Deus é uma experiência inusitada, mas Deus se faz revelar para aqueles que Ele quer salvar. Quizá todos possam ser salvos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.